Dois. Podcast do nada, especialmente para você que está ligado na nossa rádio. Episódio 81. Bom, autoridade ou desobediência ou alarme. Eu não sei por que veio essa palavra na mente agora, mas vai, né? Estou jogando. Alarme. Alarme. Não sei se eu pensei em autoridade em termos de sirene, não sei. Enfim, mas autoridade interna e autoridade externa. Como é que é isso? Porque você falou num outro momento que existe um despertar, né, talvez dessa autoridade que pode ser externa ou interna. E a gente acabou falando num outro momento aí sobre isso. E qual é a como é que você define a sua autoridade interna? Você tem alguma autoridade interna? Você respeita essa autoridade interna? Ou você tem alguma autoridade externa que é maior do que essa autoridade interna? Eu diria que assim, que a gente tá conectado a essa autoridade interna vamos dizer, de saída, mas a gente meio que se desconecta disso. A gente, vamos dizer, a gente cresce educado e a gente começa a prestar atenção às autoridades externas e a gente seguia, assim, a maioria das pessoas. Eu vou falar de mim, então, né, que é mais fácil. Mas então, eu tinha essa noção de que tudo estava fora de mim. Eu não tinha essa noção de que as coisas Aham, estavam dentro. aham, aham. A minha consciência consciente, vamos dizer. Porque a minha consciência inconsciente, com certeza eu estava conectado a partir de dentro. Então, essa autoridade interna é uma coisa que você vai que você vai construindo. É um diálogo que você vai construindo com você mesmo. Só que esse você e esse você mesmo não é o mesmo você, esse, vamos dizer, esse ego. É naquele sentido que a gente falou no episódio passado, de que eu sou o todo, eu tô ligado com o todo. Então, essa minha autoridade interna, ela tá conectada a esse todo. Então, a noção de autoridade interna, a noção também que a gente pode usar essa palavra de autorreferência, porque Uhum. a autorreferência de um modo, vista de um modo infantil, seria assim: eu não vou fazer o que as pessoas querem que eu faça, eu vou ser contrário. Então eu vou me posicionar, eu vou antagonizar isso que a minha realidade está me dando, vamos dizer. E essa Uhum. autorreferência nesse sentido de uma consciência integrada é que você meio que vai se colocando como uma função desse todo, mas também uma função dessa particularidade. Uhum. Então, essa autoridade interna, quando esse diálogo que você vai criando, você vai criar um diálogo entre esse todo e esse seu particular. E isso vai se amplificando. Então você. É como que eu vou ganhando mais confiança em ser o indivíduo que eu sou, da forma que eu sou, com as minhas limitações e etc. E eu vou me sentindo mais. Ao mesmo tempo que eu vou me sentindo mais e mais integrado com todo. E a noção de quando você é despertado, muitas vezes por uma autoridade externa, quer dizer, você não escutou essa autoridade interna. Então, porque aquilo que a gente falou também em outro, acho que foi no 79, sobre o erro, por exemplo, que de certo Uhum. modo a gente sempre está transitando uma certa margem de erro. Então, porque isso que eu percebo da minha realidade, a forma como eu percebo a realidade às vezes sempre vai me frustrar e vai mostrar uma coisa diferente. Isso sempre está em expansão, então sempre assim, eu sempre estou indo atrás de entender, estou entendendo uma coisa que eu falo, nossa, que bom, isso me serviu agora, mas daqui a 5 minutos já mudou. Então essa interpretação ela tem que evoluir conjuntamente. Mas se esse erro fica muito grande e se eu tô distante demais dessa verdade interna, então alguma coisa vai acontecer na minha vida para me mostrar. Alguma coisa vai acontecer, pode ser uma pessoa, uma situação, um acidente, uma doença, não sei, alguma coisa que sacuda
pra, de alguma forma, eu conseguir olhar para essa coisa que eu não conseguia olhar, ver internamente. Patrícia, eu tenho uma pergunta que eu queria que o Guilherme respondesse, mas eu vou fazer essa pergunta para ti. Eu não sei se você vai conseguir responder, né? Mas, enfim, se não conseguir responder, você pode passar a bola direto para o Guilherme também. Você, você já foi do contra? Ou você se considerava do contra antigamente? Ou sei lá. Ou as Bom, pessoas te consideravam do contra? Não sei. vocês. Vamos lá. Primeiro é entender o que é do contra, né? Porque a gente sempre é Baseado do contra. A porque gente eu sempre é do falo. contra. Digamos, dentro do. Vamos falar do meu contexto familiar, eu sou completamente do contra, né? Ovelha negra, entendi. Exato, ovelha negra, né? Que vai rompendo aí as coisas. Mas assim, Mas, o que é ser do contra, né? Porque somos exatamente. indivíduos, né? Somos o todo, porém temos as nossas singularidades. Então vamos ser do contra. E aí, até voltando aqui, escutando um pouco o Guilherme falar dessa questão da autoridade interna e externa, eu fiquei pensando o quanto a interna ela fala muito, ela tem uma força muito grande, talvez até mais do que a externa. Isso me trouxe para reflexão mesmo, assim, para ficar refletindo sobre qual, 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 qual tem mais força no meu contexto, sabe? É, mas ser do contra, somos todos do contra, né? Somos singulares. Mas Guilherme pode complementar aí. Eu tô perguntando isso justamente porque eu tinha uma ideia assim, por Guilherme. Então, Mas na eu, época que a gente trabalhava, assim, pô, Guilherme é sempre do contra. Eu disse, porra, que merda. Tipo, eu era do contra? e aí você falou, assim, não é que você fosse, mas assim, você sempre tava vendo um outro ângulo de alguma Ah, coisa. E aí eu sempre percebia como que uhum, você estava sempre na posição de observador. E às vezes dava a impressão de que você era do contra pela ideia que você colocava, ou pela coisa, ou pela brincadeirinha que você fazia. E às vezes, como você falou, às vezes eu vou ser do contra. E às vezes dava aquela ideia infantil de que era por birra. Por isso que eu estou perguntando se era do contra realmente. E em que momento você conseguiu se tocar de que você, sei lá, né, estava precisando acessar essa autoridade interna e como foi? uhum. Diferentemente da Patrícia, que ela disse que pra ela essa voz interna é mais forte, sempre foi, não sei. Pra mim, Não, 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 não não. sei. Isso me trouxe para Ah, reflexão. entendi, Não estou entendi. afirmando que Tá, seja. tá, tá. Eu estou dizendo que essa sua frase me trouxe uma Ah, tá, tá, tá. reflexão para ver o Uhum. qual, em questão de força, qual que é a Aham. influência maior. Não afirmei nada. Tá, tá. É Entendi, uma reflexão que eu farei. tá. Ok, você está livre, não Não, está mais então, condenado. não, então, eu vejo isso assim, antes de eu, vamos dizer, ter essas noções assim de que eu tô do que a gente tá compartilhando agora aqui, que em algum momento eu não tinha nenhuma noção, vamos dizer, ou tinha um pouquinho, sei lá, mas esse esse negócio eu me sentia, vamos dizer, do contra e é meio assim, não era uma coisa equilibrada, né? Porque eu não tinha, vamos dizer, uma linguagem pra ver isso. Então tinha alguma coisa que tava me empurrando a ser esse do contra e às vezes isso causava um conflito muito grande e às vezes isso era muito legal, dependendo da situação, né? Tanto pra mim como pra quem tava em volta de mim, mas é como a Patrícia falou, a gente é indivíduo e é o todo. Então, de certa forma, a gente é contra a gente mesmo. Porque a gente está sempre testando a nossa realidade. Ou a realidade está testando a gente. Então é um movimento que não para, né? Então a questão é que assim, esse contra não é uma coisa. Eu acho assim, uma coisa que a gente tá. Que a gente tá mudando, que é bem forte,
é que a gente vivia num paradigma de competição. Então, quando você está dentro de um paradigma de competição, esse contra vai ser uma coisa ruim, vamos dizer, vai ter esse lado nocivo, vai ser bom se você está ganhando, ruim se você está perdendo. Agora, quando você começa a ter uma visão assim mais integrada da realidade, da maneira mais ou menos como a gente está falando, Perfeito. esse contra, ele sempre, o contra é a favor também. E, então, não é uma coisa que essa noção se dilui desse contra, porque você consegue superar esse paradigma da competição, e ao mesmo tempo que você está superando o paradigma da competição, você está meio que vencendo também. Parece que você está vencendo, mas a competição não é mais o seu foco. Então é muito louco isso. Com certeza. Muito bom, muito bom. Fala aí, você, Alex? Você volta para agora. Cara, eu sempre tive uma... quando eu falo de sempre, né, até determinada fase da minha vida, que eu acreditava nesse sempre, né, hoje sempre é muito relativo, enfim. Mas eu tinha eu ouvia muito essas frases, né, de que eu nunca fui exatamente ovelha negra, mas eu era, digamos que fosse uma ovelha malhada, né? Agora, é interessante porque em alguns momentos, quando eu fui do contra, né, não era exatamente porque eu não concordava, porque queria ser diferente, não, porque existia alguma coisa dentro de mim dizendo que algo maior poderia ser de maior benefício, assim, né? E aí eu, assim, inclusive, um tempo desse atrás, um amigo falou assim, não, tu é sempre o diferentão, não sei o quê. Isso, na verdade, não era. Hoje eu entendo com um pouco mais de clareza, eu consigo acessar um nível de consciência que eu não conseguia antes, que me faz entender que, sim, ser do contra, como o Guilherme está falando, é algo favorável, inclusive, para que a gente abra pontos que ainda não foram abertos, que não foram nem tocados ainda pela nossa razão, né? E é interessante falar sobre tudo isso aí, porque quando a Patrícia fala de, sim, a nossa autoridade interna ela é muito mais forte, e quando o Guilherme fala que às vezes essa autoridade externa é o que, de alguma forma, né, traz à tona essa autoridade interna para a gente participar de uma outra forma, né, do todo, fazendo com que tudo se coopere, né, enquanto o Guilherme estava falando, a gente começou a falar sobre autoridade, e eu fiquei assim, cara, é interessante como certas autoridades, principalmente externas, que aí já é um pouco congruente com o que a Patrícia estava falando, algumas autoridades externas causam uma pressão tão grande dentro da gente que a gente a todo momento quer exercer essa autoridade contrária, né? Para que a gente possa, sim, assomar essas forças para que elas, né, tragam à tona algo que a gente ainda desconhece. E eu penso que algumas autoridades, quando elas são impositivas, ela causa essa força de expressão, né? Seja intelectual, emocional, física, enfim, comunicativa de alguma forma, ela causa essa força de expressão contrária, né? E sim, o contra é algo que está a favor, não é algo negativo, mas, no geral, esse do contra, ele se mostra a uma primeira camada como algo negativo para algumas pessoas. Sabe o que me veio em mente na hora que você estava falando dessa questão do contra, e é algo que está sendo também tá bem latente esses últimos dias, assim, na minha vida, e até brinco e digo que quando eu brinquei que eu sou ovelha negra da família, que eu sempre fui do contra, é mesmo pelo movimento que eu venho fazendo durante a minha vida, né? Dentro de um contexto de crenças, né? A gente até já conversou um pouco sobre as crenças, que são crenças que nos limitam a algo, né?
e ao mesmo tempo te prende a um comodismo de uma situação, da sua própria vida. Isso veio latente agora, assim, você falando, me veio a palavra crença, né, que é o que te limita. Aí sim você é do contra a crença do outro. Então, sim. Um exemplo, assim, muito, muito forte é o fato hoje, por exemplo, de eu morar em São Paulo, minhas filhas morarem em Brasília, né? Elas moram com o pai hoje, eu moro aqui pela idade delas. E isso dentro do meu contexto, aí a gente pensa num contexto familiar, e desse familiar social, cabe muito julgamento. Porque muitos olham e falam, como assim, né? Como não é com a mãe, né? Como estar com o pai. E aí foi uma das coisas que eu venho refletindo muito. O pai virou um super pai por esse aspecto. A mãe é que abandona. e entra os julgamentos e as crenças de que isso não é possível, né? Sim. E jamais algo positivo para um contexto saudável de uma família. Mas isso aí entra aquela crença de como assim você fez esse movimento. E no fundo, se você for no inconsciente ou em algumas falas das pessoas, elas gostariam porque você vira exemplo. Então foi muito engraçado que eu morei numa casa, eu aluguei um quarto numa casa aqui em São Paulo e a dona da casa tinha 2 filhas, tem 2 filhas, né? Que massa. E por diversas vezes ela me olhava e o primeiro momento foi de julgamento, como assim, né? Como você deixa lá e vem pra cá e você faz e sempre foi, né? Muito, muito, muito julgamento. Você terceiriza, né? Muitas coisas. Uhum. E até uma vez eu olhei pra ela e falei, olha, eu não tô pedindo ajuda e nem favor pro pai delas, é uma responsabilidade ambas, tanto minha quanto dele, a gente não sempre dividiu isso e estamos presentes. A questão, aí ao mesmo tempo eu virei exemplo para ela, porque ela olhava para si e dizia assim, eu vou fazer igual a Patrícia, eu vou levar vocês para morar com seu pai, e eu vou ficar assim, eu vou cuidar um pouco de mim, eu vou estudar, eu vou fazer, então assim... Que massa! É muito contraditório, porque tem exatamente isso, esse contra são crenças que te limitam de repente a fazer movimentos devido a um contexto cultural, social, familiar, a todo um sistema, e que na verdade você gostaria de fazer. Então quando você passa, igual como o Guilherme falou, a não olhar isso como uma coisa ruim, sim como um exemplo, um acréscimo, ele se torna muito proveitoso e de muito aprendizado. Então eu tenho esses 2 extremos, eu tenho pessoas que o meu movimento virou uma inspiração e outras que julgam e condenam e que ao mesmo tempo diz, nossa, como eu gostaria, né, de movimentar de uma forma leve, respeitando a sua essência também. Uhum. Mas é muito interessante vocês trazerem isso, assim, que vieram esses exemplos e essa coisa da crença muito forte. Eu já comentei, acho que com vocês dois, né? Mas no caso assim, da minha criação, teve 2 movimentos importantes que foram, vamos dizer, de certo modo, contra o contexto, a opinião comum. Uma do meu pai e uma da minha mãe, né? Meu pai, quando ele larga de trabalhar num grande banco diretor e abrir uma empresa, então ele vai como se fosse por um padrão de vida um pouco pior. E minha mãe depois já lá ir morar na praia, né? Então, meio que assim, esses foram desafios deles e que eu meio que incorporei essas coisas. Então, para mim a noção de desafio é como se fosse a minha base, assim. Então, para mim é uma coisa natural, tipo, né? E gostosa também. Agora, assim, tem um outro ponto também que eu acho que todo mundo tem essa autoridade interna. Só que ao não saber dialogar com ela, acontece que eu tenho que conseguir fazer com que essa minha autoridade interna se expresse
de uma maneira que seja adequada, tem que ser proporcional. Eu tenho que ter com o que expressar, porque senão é como, vamos dizer, uma criança que quer porque quer uma coisa, vamos dizer, e grita. Então, em muitos contextos a gente vê aí que as pessoas estão brigando e, de alguma forma, assim, é a autoridade interna de cada um que está gritando, mas ele não tem autoridade, ele não tem como fazer isso sair para a autoridade externa dele. Então, e muitas vezes também, quando a gente está falando de ser contra, em muitos casos, o contra é você falar uma coisa, por exemplo. E é muito diferente quando você faz um movimento, que nem o que a Patrícia está falando, não é que ela está falando, ela fez. É diferente. Entende? Exato. Na hora que você faz isso, você dá um peso. Num outro programa você estava perguntando, né? Eu falei de peso, você falou o que é o peso, né? Eu falei, isso é peso. Na hora que você faz, é diferente de falar, porque meus pais poderiam falar o que eles quisessem, o que você tem que fazer, você tem que se desafiar, mas eles não fazem, como que eu vou saber o que é isso? Na hora que você faz, isso que é o exemplo. Então, muitas vezes, as pessoas que estão contra o que você está fazendo, elas não estão fazendo, elas só estão falando. Então, realmente elas não têm peso, porque elas não estão ligadas à autoridade interna delas. E daí, tipo assim, isso é uma coisa de boa, que em alguns casos eu vou ser ajudado e vou ser resgatado, e em outros casos você vai ajudar. Que isso, uma pessoa tá ali, e o seu exemplo, por mais que ela esteja falando contra você, e você fica olhando e falando, não, tá bom, ela tá falando, mas eu sei porque ela tá falando, porque ela tá ali e ela não consegue se movimentar. Então, vai ter um momento que, tipo, pode não ser agora, mas isso vai criando uma outra visão nela, vai criando uma consciência daquilo que a gente falou, da autoridade, né? Essa autoridade da Patrícia vai de alguma forma espetar um pouquinho a falta de autoridade interna dessa pessoa. Entende? Que é o lixo lá, não jogue o lixo, né? E agora sim, né? Como, cara, é impressionante, assim, né? Tipo, Patrícia, antes de mais nada, parabéns, porque né, nessa pegada de visão coletiva social sobre como uma mulher, uma mãe, não só mãe, mas mãe de duas figuras, né, tem que se portar diante dessa coisa de cuidar e tal, e quando você está meio rompendo barreiras e ao mesmo tempo que está criando um certo incômodo em certas pessoas, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Essa atitude de sair e deixar a responsabilidade, ou não de deixar a responsabilidade, mas de participar dessa responsabilidade de forma diferente, como se fosse, entre aspas, como se fosse um homem, né? Se distanciar um pouco da família e cuidar à distância, é aquilo que eu falei. Às vezes essa parte do contra, em um primeiro formato, em uma primeira camada, ela aparece de forma negativa, de forma não muito, sei lá, não muito bem aceita. Mas no fundo, por camadas que estão relacionadas à nossa autoridade interior, nesse caso a tua autoridade interior, quando alguém se permite participar dessa tua autoridade, aí como a anfitriã aí, né? Tipo, eu também quero ser que nem a Patrícia, agora vou jogar a porra toda pro ar e vocês que se virem aí com o pai de vocês e tal. Então, ao mesmo tempo que, sim, causa uma determinada agitação, a priori, quando você deixa as pessoas participarem do contra do seu, ou que você se permite participar do contra do outro, você acaba permitindo coisas se desdobrarem, né? Momentos, circunstâncias, emoções e o que seja lá o que for, se desdobrarem a partir daí. E eu acho que Guilherme mandou muito bem quando ele fala assim, todos temos uma autoridade interna, mas a gente não sabe dialogar com ela. E isso, cara, isso é fundamental, assim, porque esses dias eu estava falando com uma amiga justamente sobre isso, assim, olha, na verdade, com uma amiga e com a minha irmã, falei assim, olha, existe uma linguagem dentro de você que, nesse determinado momento,
por conta de algumas circunstâncias que elas estão passando, e eu só pude falar, que aí também é um pouco congruente com isso que o Guilherme está falando, uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer, e não só você fazer, num outro nível, você falar daquilo que você faz. E essa é uma das propostas para mim dentro do podcast. Eu não falar das teorias, mas falar de coisas que eu já consigo vivenciar. E eu estava falando para elas assim, olha, dentro de você existe uma linguagem. Só que nesse momento, porque você está no meio do caos, é como se tivesse uma japonesa na tua frente, falando em japonês, e você só está vendo os lábios mexerem, você não entende porra nenhuma. Mas conforme você se permite perceber, se permite participar, presta atenção nos sinais né, nos sinais emotivos, os sinais da lua, os sinais do clima, os sinais das pessoas, das coisas que são refletidas em você através dos outros e das circunstâncias, e você começa a perceber como você se porta diante disso, isso tudo é linguagem, isso tudo é linguagem. E aí você começa a conectar daqui e ali, daqui a pouco você já está começando a falar uma palavrinha, e daqui a pouco você, depois de muita prática, depois de muita permissão, depois de muita congruência com você mesmo, você começa a dialogar com essa linguagem. E isso é muito massa. Mas um dos primeiros passos para se fazer isso é justamente, penso eu, né? Um dos primeiros passos, não é que seja o primeiro, e também não existe fórmula, mas eu estou falando, obviamente, a partir da minha experiência, uma das coisas que se pode fazer para participar dessa interação com essa linguagem, com essa autoridade interior, é auto-observação. Perfeito. Isso que você trouxe é tão legal que eu lembrei uma vez de uma frase de uma terapeuta amiga que ela estava me trazendo exemplo de duas crianças de culturas e nações diferentes, né? Ela colocou assim, imagina, falando da linguagem, né? Imagina uma criança japonesa e uma brasileira. Você coloca as duas no mesmo ambiente para brincar. Elas vão se falar, né? O idioma não é o mesmo, uma não fala da outra, mas elas vão se comunicar de alguma forma. E aí eu pensei na criança porque é algo puro, né? Assim, tem uma entrega, né? Maior. E aí você falando disso me remeteu exatamente isso. Essa entrega de você se entregar mesmo a essa linguagem, a esse contra, né? Que na verdade não é contra, porque se você olhar por esse ângulo, ele é a favor, ele não é contra. E aí quando tem essa entrega, ela é um baita e abençoado e belo aprendizado, né? Outro dia eu falei de entrega, né, Alex? Você perguntou, né, mas como que era a entrega, assim? Então daí de novo, assim, sem querer, assim, a gente acabou de responder isso de novo, assim, o que é essa entrega. Exato. Então agora a gente consegue dizer com uma linguagem melhor que a entrega tem a ver com a gente ir junto com essa autoridade interna, né? Então quando essa autoridade interna fala, eu não duvido dela, eu não escuto a voz da autoridade externa. Porque isso que a gente faz muitas vezes, né? Que em inglês tem uma palavra, uma expressão interessante que chama to second guess you. Você pede uma opinião, daí essa opinião não agrada, você pede uma segunda opinião, né? Aquela pessoa que vai no médico, o médico fala, tem que ir operado. Ele fala, eu vou ver outro médico. Daí ele vai no terceiro. Então, a autoridade interna fala. Daí você escuta essa intuição ou você vai perguntar pro seu o vendedor de ovo da sua rua que você tem que fazer, entende? E só mais pra coroar também, que esse é o episódio 81, né? E 81 é o código do Japão. E você entrou aí, vocês entraram aí falando olha só a sincronicidade. Da japonesa, o código telefônico do Japão. E hoje, né, Patrícia, a gente tava falando do Recife na mesa, lembra? O Recife aqui no Brasil é o código 81 dentro do DDD. Isso tá mais bonito do que eu imaginava, hein? Tô gostando disso. Isso é que eu chamo de sincronicidade. Muito bom, muito bom. Tá vendo aí, Alex? Vou me promover para mais podcasts. O negócio tá fluindo. A fluidez tá enorme. E detalhe, 8 mais 9, 8 mais 1 que é igual a 9, que tem a ver com propósito também, né? Que
tá relacionado, diretamente ligado a essa autoridade interna também. Que massa. Uau, uau. É mesmo, o 9 é o número dos monges, não é isso? Olha aí, é o número do aprendiz perfeito, né? Mais ou menos isso, assim. Tem uma historinha aí budista por trás disso também. Eu vejo o 9 como, como o Alex falou, como propósito, porque assim, ele é o último número, né? O último algarismo do 0 ao 9. Então é como se ele é o algarismo mais alto. Então ele é como se fosse a finalidade. Tá, então para um minuto, rápido. Eu estou olhando agora as horas e são 16h20. Somando os 16h20 dá número 9. Continua, Guilherme, só não podia perder a observação. Quando você falou 16h20, esse é o horário da maconha, né? Que é o famoso o 4h20. Eu falei, mano, o que ela vai fazer? Ela vai acender um charuto aí? Olha a autoridade interna dela, onde que tá? Ai, que ótimo. Muito bom, muito bom. Vamos encerrar isso, né, gente? Vamos encerrar, gente. Foi um prazer. Já são 16h21, a gente já pode encerrar. Então, obrigado a todo mundo. Até a próxima. Até, brigadão, beijo. É isso aí, galera. Um abração. Fica com a gente e a gente se fala.